Mas nós vamos aprender nesta manhã, pelo menos 2 lições do que devemos fazer para andar para frente. Quem quer caminhar mais para frente aí, em nome de Jesus? Todo mundo. Porque se você tivesse falado ao contrário, quem quer andar para trás? Você ia fazer assim, ó, opa, eu não, está rejeitado. Ninguém quer caminhar para trás, ninguém quer regredir. E começa a regredir quando a pessoa para. Um dos sinais da regressão de andar para trás é a pessoa parar, não caminhar para frente. Se você está num trânsito, e esse trânsito está bem apertado, e você para no trânsito porque o trânsito parou, é normal. Agora, se você parar no meio do trânsito, o que vai acontecer? Me fala. Aconteceu agora, parou no meio do trânsito, o trânsito está caminhando, o povo está indo para frente. Aí, de repente, alguém bota o pé no freio do nada. Resolveu parar no meio do caminho. Vai acontecer um acidente, não é? Com a nossa vida acontece acidente na vida espiritual se nós pararmos. Acontecem prejuízos incalculáveis na vida espiritual daquele que para, daquele que fica congelado. Já foi comprovado em testes de policiais, de testes de pessoas que vão para a guerra, que em certo momento de estresse, em certo momento de confrontamento, alguns se travam. O que é isso? Congelam, é o termo que eles usam muito, congelei. Por que ele congelou? Porque naquele instante, alguma coisa travou a mente dele. Tudo aquilo que ele aprendeu para enfrentar as dificuldades, para enfrentar um bandido, para enfrentar uma guerra, os inimigos avançando, ele congela pelo motivo de estar com problemas que precisam ser resolvidos. Se ele foi treinado para caminhar para frente, para avançar, para vencer, por que ele travou? Porque ele ficou com medo num certo momento de uma decisão. E isso acontece com muitos de nós. Quando temos que tomar uma decisão, e uma decisão difícil de ser tomada, uma decisão que vai gerar algumas coisas, nós travamos, paramos, medo. Tenho medo que é positivo. Por exemplo, medo de uma criança de pular na piscina porque ela não sabe nadar. É bom que ela tenha aquele medo. Medo de entrar no mar porque ela não conhece aquelas ondas. Então são medos que são naturais da nossa vida de autoproteção. Isso é normal. Mas eu queria que você abrisse então para nós vermos como que nós vamos caminhar bem. Você abre lá no livro de Jeremias, e eu quero perguntar, já perguntei quem quer caminhar para frente, quem quer se dar bem. Todo mundo quer. Ninguém quer se dar mal. Agora, se alguém chegasse para você e perguntasse assim, fulano, o que é que eu preciso fazer para me dar bem? Algumas pessoas poderiam chegar e dizer, não sei não. Eu não sei. Outros poderiam dizer, olha, eu estou na mesma situação que você. Não estou me dando bem, não sei o que fazer para me dar bem, e quando você descobrir, você me fala. E outros ainda diriam o seguinte, para você não tem jeito não, meu filho. Você é uma causa perdida. Você não vai andar para frente. Tem algumas pessoas que falariam isso. Mas vamos aprender o que Jeremias fala sobre esse tema. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Perdão, eu vou ler a partir do verso 21. Vamos ler a partir do versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo:
dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para onde? Para trás e não para diante. Andaram para trás e não para diante. Jeremias está se referindo a uma palavra que Deus deu para ele, como profeta, para ele falar para o povo. Ele disse o seguinte: eu não dei ordem nenhuma para vocês fazerem sacrifícios. Eu não falei com vocês como eu falei com os seus pais. Quando eu tirei da terra do Egito, eu não lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos e sacrifícios. Aí depois ele vem e diz, mas isto lhes ordenei. O que ele faz uma diferença aqui nesses dois versículos? É que primeira lição que a gente aprende de cara, quem manda é Deus e ponto final. Eu não mandei. Você fez por quê? Você fez isso por quê? Se eu não te ordenei. E aí ele diz, agora isso eu te ordenei. Ele manda. Só que no versículo 24, ele diz, e não deram ouvidos. E por não darem ouvidos, andaram para trás. Gente, esse texto, ele é autoexplicativo. Eu estou aqui para pensar junto com a igreja, junto com os irmãos e com aqueles que nos visitam. Preste atenção. Quando ele diz, ordenei dizendo, primeira coisa que a gente aprende, ele não está sugerindo para você. Ele não está pedindo um favor. Deus, ele ordena uma ordem. Alguns podem dizer, Deus ordenava no Antigo Testamento, depois que veio Jesus, quebrou todas as... Não, todas as leis permanecem. Jesus veio para cumprir com toda a lei e mostrar para mim e para você que a lei é como um aio, levanta a poeira, o pecado, ela faz, a lei levanta o pó, ou seja, o pecado, para que você veja o pecado. E aí, ao enxergar o pecado, você tem Jesus Cristo que vem e perdoa o pecado. É assim, é para isso que existe a lei. Para nos alertar, opa, olha o sinal vermelho. Olha o sinal vermelho. Não pare aí. Continue caminhando. Continue obedecendo. Continue entendendo a Bíblia e as ordenanças do Senhor, porque no Novo Testamento ele vem não com lei, mas ele vem com ensinamentos mais aprofundados ainda, quando ele diz, amai como eu vos amo, perdoai como vos perdoo. Ele vem com um ensinamento muito mais profundo, de perdão, de amor. E aí, imagina um soldado entrando no gabinete de um general. Ele está entrando no gabinete de um general para ouvir uma ordem ou uma sugestão? É, igreja? Uma ordem. Quando está a serviço, o seu chefe, ele está te dando uma ordem ou ele está te sugerindo, olha, se você fizer assim, é uma ordem. Como diz o ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Umas pessoas desajuizadas, destemperadas, perdem o juízo, se desviam do caminho do Senhor. Como ele disse aqui, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração, bonzinho, do seu coração maligno. Olha o que Deus está falando. É muito claro. E é pesado, concordo com você. Mas é algo tremendo para nos alertar
Porque se é uma ordem, eu simplesmente tenho que bater continência, dizer sim, Senhor. Agora, aqui ele está ensinando que quando ele ordenou, o povo disse não. O povo não obedeceu, porque ele disse, não deram ouvidos, nem atenderam. Então, qual é o primeiro passo para caminharmos para frente e não para trás? Ele diz, eu vos ordenei, dai ouvidos à minha voz. Dai ouvidos à minha voz. Qual é a voz de Deus? Está aqui. Só não ouve quem não quer. É a voz de Deus. É a palavra do Senhor. É ela quem fala conosco. É ela quem nos direciona. Então ele disse, dai ouvidos à minha voz. Mas tem pessoas que não querem dar ouvidos à voz de Deus. Tem pessoas que até ouvem, mas quando nós vamos lá naquela parábola, em que próprio Jesus, ele fala a parábola, depois ele faz a aplicação. O prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o imprudente, construiu a sua casa sobre a areia. Aí ele faz a aplicação daquele que construiu a sua casa na areia. Vêm as chuvas, as tempestades, e sopram contra aquela casa. A casa que foi plantada, que foi construída na areia, ela é destruída. O prudente, quando construiu a sua casa na rocha, ele estava pensando exatamente no quê? Gente, Deus é o Deus que guarda, logicamente. Se você falar assim, olha, mas Deus, Ele é tão maravilhoso que eu posso construir minha casa sobre a areia, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de proteção, um Deus que me ama, Ele não vai deixar que algo de ruim aconteça comigo. Ele está fazendo uma comparação naquela parábola com aquele que ouve a palavra dele e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Então ele estava fazendo a aplicação daquele que fez a casa sobre a rocha, e vieram as ondas, veio a tempestade, e ela ficou firmada, porque esse é o prudente que ouve e pratica. Não quer dizer que ele não proteja uma casa. Já vi casas em morro de não desmoronar e outras casas desmoronarem. É lógico que Deus é um Deus que protege, mas Ele está trazendo um ensinamento prático para a nossa vida, ou seja, aquele que pratica aquilo que eu ordeno, vai andar para frente, vai ser abençoado, vai ser guardado, a casa dele vai estar firmada, ele vai poder dizer que a casa dele vai ser sustentada pelos alicerces da palavra, pelo Espírito Santo e por Deus. Ele pode dizer para todo mundo que na casa dele quem manda é o Senhor, porque ele está obedecendo, ele está praticando a Bíblia, praticando aquilo que Deus tem ordenado. Então o primeiro passo para andar para frente é dar ouvidos a Deus. Eu gosto muito do Salmo 1. Salmo 1 é um salmo clássico, lindo, que nos demonstra quem prospera e quem não prospera, ou seja, quem vai para frente e quem vai para trás. Porque quando ele afirma, bem-aventurado o varão. Quando ele fala varão aqui, as mulheres estão incluídas, tá, irmãs? Não se exclua daí dizendo, não falou varoa, ele não escreveu varoa. Não. Quando ele está dizendo aqui varão, são todas as pessoas. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E o que ele fala aqui? Por que o povo errou? Por que andaram para trás? Porque andaram nos seus próprios conselhos, na sua própria vontade. Perguntaram para uma pessoa inexperiente, pegaram conselho com alguém que não tem a mínima ligação com o Espírito Santo de Deus, não tem sensibilidade. Aí vai perguntar para alguém,
Olha, essa mulher está difícil, nossa, ela está falando demais, eu não aguento. Fala de manhã, fala de tarde, fala de noite, e às vezes o mesmo assunto repete 10 vezes, eu não aguento. Se for pegar um conselho com alguém que não conhece a Bíblia, que a Bíblia é contra o divórcio, vai falar assim: meu filho, por que você está aguentando? Você aguenta, isso aí está fazendo mal para você. Olha só, você está uma pessoa infeliz, vai procurar a tua felicidade. Como? Procura outras mulheres. Não fica aí ouvindo a mulher. Vai pegar conselho com quem não conhece a Bíblia, vai dar esse conselho, larga, acaba com o casamento. São os conselhos de um coração maligno. E aí ele vai andar para trás, não anda para frente. Aí ele diz: nem se detém no caminho dos pecadores. O que ele fala de caminho aqui? Não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram. O que é andar? Caminho, pegar caminho. Aí andaram nos seus próprios conselhos. Então é um caminho que Deus não mandou, que Deus não ensinou. Qual é o caminho que Deus tem ensinado? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que lindo. Antes do quê? Antes de se assentar na roda dos escarnecedores, antes de ficar pedindo conselho para ímpios, antes de ficar no caminho dos pecadores aí, eu vou parar e vou refletir naquilo que é bom para a minha vida. E de onde que vem o bem maior? De Deus. A fonte de tudo é Deus e é o Senhor que ensina. Aí ele diz: antes ele tem o seu prazer aonde? No sexo, nas drogas, na boate, na música mundana, no carnaval, na festinha junina, ficar dançando, comendo aquela comidinha. Cuidado, irmão, senão vai andar para trás. Tem muito crente que fala assim: não tem nada a ver. Cuidado com esse não tem nada a ver. Cuidado. É preferível o zelo ser por excesso do que depois se arrepender de algo que fez e deixou a filhinha dançar, comer aquela comida sacrificada a ídolo. Deus mandou? Não. Deus ordenou fazer festa junina? Onde é que tem isso na Bíblia? Ou a gente se detém na Bíblia, ou obedece a Bíblia, ou somos Bíblia ambulante, ou então pode desistir, porque Deus, ele não abre mão da palavra dele. Eu já preguei aqui, já falei, o compromisso de Deus é, em primeiro lugar, com a glória dele e com a palavra dele. E com aquele que obedece a palavra. Então, antes ele tem prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a Bíblia. Ele tem prazer na Bíblia. Ele tem prazer na palavra do Senhor. Esse que tem prazer na palavra do Senhor, olha o que acontece. E ainda continua, só um instantinho aqui, ó. E na sua lei, ou seja, na Bíblia, medita quando? Dia e de noite. Na sua lei, medita. Não é ler não, meu irmão. Li. Nós já estamos fazendo a leitura anual da Bíblia, né? Essa já vai para, acho que é a 7ª vez que eu leio a Bíblia toda. Mas o que eu gosto mesmo é de meditar, ler, entender o que está dizendo aquele texto, estudar aquele texto, ou seja, se aprofundar. Não ficar como alguns que querem destrinchar aquilo que não vai edificar, né, meu irmão? Aí também é demais. A pessoa querer ir lá para a escatologia, ficar estudando escatologia e virar um mestre em escatologia. Tudo bem, se ele for um professor, se for para ensinar. Agora, se for para ele só ficar discutindo escatologia com os outros, não edifica. O que vai edificar é você estudar a Bíblia e pegar o âmago daquilo que te faz bem e faz bem para as outras pessoas. Aí ele disse que medita de dia e de noite. O que acontece com essa pessoa mesmo, hein? Que ela medita de dia, tem o prazer na lei, tem o prazer na palavra, e medita de dia e de noite. O que acontece com essa pessoa? Ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Né? Esses ribeiros são águas que todas as árvores precisam, senão elas morrem.
mas é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aí ele diz, a qual dá o seu fruto na estação própria. O que ele quer dizer aqui? Que todo crente tem que frutificar, tem que dar fruto. Se o crente não está dando fruto, alguma coisa está errada, tem que rever a sua vida espiritual, tem que rever onde é que você está plantado. Às vezes está plantado na areia, que não cresce, a raiz não vai para lugar nenhum, não tem água, é seco, não tem seiva, e aí o fruto não vai crescer, não vai dar. A seca aqui em Brasília, o que acontece com as árvores? Cai tudo, seca tudo. Mas na estação própria, elas dão o seu fruto, não dão? De repente, quando chega a estação própria, elas vêm, ficam verdinhas, fica tudo lindo, maravilhoso, dão fruto, e as folhas não caem, e tudo. Presta atenção nesse versículo, irmão. E marca ele na sua Bíblia e profetiza sobre a tua vida, que você vai andar para frente, não vai ficar parado e nem vai andar para trás, você vai avançar. Olha o que ele diz: tudo que fizer prosperará. É isso que está escrito na tua Bíblia? Ou é só na minha? Está escrito aí? Tudo quanto fizer? Meu Deus, isso é tremendo. É incrível esse salmo, o salmista abrindo a sua poesia, abrindo esta adoração que Davi amava fazer com Deus, escrevendo. Isso é uma adoração a Deus, ele dizendo isso. Porém, aqueles que não andam nos conselhos do Senhor, não ouvem a voz de Deus, não têm o prazer na Bíblia, não têm o prazer na palavra de Deus, o que acontece com eles? São como a moinha que o vento, espalha. Sabe o que está acontecendo com muito crente, gente? Está sendo espalhado. O que é ser espalhado? Ele não tem firmeza em nada, não tem palavra, fala uma coisa e não cumpre. É alguém instável. E diz que esse tipo de pessoa não vai subsistir no juízo. O inconstante não subsistirá. Ele não vai suportar no dia do juízo. Não vai aguentar. Então, ou nós nos preparamos para o grande dia, em que o dia chegará mesmo, que é o dia do juízo, ou então vamos ficar brincando de crente, brincando de igreja, fazendo de conta que você está feliz, fazendo de conta que eu prego, você fazendo de conta que ouve, fazendo de conta que Deus manda e você fazendo de conta que obedece, e tudo faz de conta muito bonito. Mas isso não funciona para Deus, porque ninguém engana o Senhor. Para Ele não existe faz de conta, ou é ou não é 100%, é sim, sim, não, não. Ou me obedece ou não obedece, ou recebe ou não recebe, ou vai para frente ou vai para trás, ou é abençoado ou é amaldiçoado. E aí ele diz: ouve a minha voz, eu serei o que? O vosso Deus. Aí não, pastor. E vós sereis o meu povo. Pedro fala sobre o povo, Tiago fala sobre o povo. Um fala que é povo adquirido, né? Que é escolhido, que é comprado. Pedro fala lá. Aí Tiago fala que é um povo para prosperar, para caminhar. É um povo que Deus escolheu. Eu e você fomos escolhidos. E o Senhor conhece quem tem Ele como Deus e quem não o tem. Por isso ele diz: eu sendo o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Sabe qual é a segunda lição? A primeira, então, só para relembrarmos, para andar para frente, precisamos o quê? Dar ouvidos à voz de Deus. Termos prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Em segundo lugar, para andar para frente, é ter Ele como nosso Deus e sermos o povo dele. O que é preciso para isso? Relacionamento. Ou seja, quando chega um casal de noivos para se casar, os dois chegam, o noivo fica no altar esperando, e a noiva vem lá entrando, linda, né? E o marido aqui, o noivo aqui nervoso, tenso, suando, esperando a noiva chegar. Aí quando ela chega,
ele fala para ela assim, bom, agora você pode voltar. Não, os dois sobem no altar juntos. Eles ali estão dando início a um relacionamento que vão se tornar uma só carne a partir daquele dia. Uma só carne. Pois o relacionamento que Deus quer comigo e com você não é um relacionamento de céu e terra. Deus que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é só isso. Isso é uma oração. Não é um relacionamento. Relacionamento é, Deus, fala comigo. E abra a Bíblia e vai ler. Deus, quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero meditar na tua voz. Senhor, eu quero tê-lo como meu Deus, eu quero ser teu povo. Eu quero ser teu, como o Senhor me adquiriu. E foi um alto preço que o Senhor pagou, então eu quero ser teu, totalmente teu. É assim um casamento. A esposa se torna única para ele e ele se torna único esposo para ela. Não há um terceiro. Quando há um terceiro, vai haver o quê? Rompimento. É assim ou não? Vai atrapalhar, vai prejudicar aquele relacionamento. Não pode haver terceiros num casamento. Casamento são dois e ponto final. Senão Deus tinha criado uma outra maneira de casamento. Ele teria feito o homem chegando no altar com 10 mulheres, como os muçulmanos fazem. Ele teria feito a mulher para chegar com 10 homens no altar. Ó, esses serão os meus 10 maridos. Dona Flor e seus 10. Deus não fez assim. Deus não criou nada errado. Ele criou tudo certinho. Só que o homem vai lá e estraga tudo o que Deus faz. Deus vai lá e atrapalha todo o agir de Deus. Deus ensina o certo e o sujeito escolhe o errado. E Deus está falando, dá ouvido à minha voz, e eles não deram ouvidos. Seja o meu povo, eu vou ser o seu Deus. Aí eles andam segundo o conselho dos ímpios no seu próprio coração maligno. Então é por isso que muita gente, se você perguntar assim, pastor, mas aquele fulano dava glória a Deus, por que ele saiu da igreja? Puxa, ele era uma bênção, fervoroso, né? Por que saiu? Meu irmão, um dos sinais que você já pode entender aqui, ele não deve, em algum momento da vida dele, ter dado ouvido a Deus. E aí, quando não deu ouvido a Deus, não teve Deus como seu Senhor, ele não foi o seu povo, aí ele decidiu, o seu coração maligno começou a arder por alguma coisa que estava no meio do caminho ali, entrou um terceiro no negócio e atrapalhou a sua vida espiritual. Ele abriu esta brecha para que um outro entrasse no meio. Sabe aquele ditado? Briga de marido e mulher não se mete a colher. O que esse, em outras palavras, porque ali está bem claro, né? Não se mete a colher. É o quê? Um terceiro não pode se meter. Não pode. A não ser, é lógico, vem um casal aqui no gabinete e fala, pastor, nós queremos um aconselhamento. Eu não estou me metendo, eu estou ouvindo e falando o quê? Vamos orar? Vamos ver o que Deus fala aqui para vocês fazerem? Vamos ver qual é a direção que Ele vai dar para esse problema que vocês estão enfrentando? É diferente. Mas tem gente que deixa a família se meter e fala tudo, abre a vida no Facebook, coloca tudo aberto mesmo para todo mundo saber, e aí as pessoas começam até a dar umas dicas pelo Facebook, faz isso, faz aquilo, faz isso, vai caminhar para trás. E por último, ele diz assim, andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Meu irmão, o primeiro sinal que eu falei de uma pessoa para caminhar para trás é o quê? Parar. Esse é o primeiro sinal. Parar de fazer a obra de Deus, parar de ser dizimista, parar de ser ofertante, parar de orar, parar de jejuar, parar de ler a Bíblia, parar de vir na igreja, parar de vir na escola dominical, parar com tudo na vida espiritual. Ele parou. Se ele parou, já não está fazendo mais nada, ele já começou a dar os primeiros passinhos para trás. E aí só falta um empurrãozinho do diabo. Porque ele diz, andai em todo caminho que eu vos
ordeno, e não daquilo que o diabo fala. Não vamos dar ouvidos àquilo que Satanás está falando aí, meu irmão. Não vamos dar ouvidos a que ficam postando aí, não. Vai procurar a verdade, vai ler a Bíblia, vai se dedicar e meditar naquilo que é verdade, que liberta, que salva, que cura, que transforma. Aí ele diz, andai. Então vamos andar. Vamos andar? Hã? Vamos andar? Andar. Ele está de imperativo, andai. É o quê? Movimento. Não para não. Se movimenta, vai para frente. Eu quero que você vá para frente. É assim que Deus quer. Que você avance. Que você seja abençoado. Seja vitorioso. Caminhando para frente. Dando ouvidos à voz de Deus. É difícil dar ouvidos à voz de Deus, irmãos? Não é. Não é difícil. Basta ler a Bíblia. Pastor, não conheço. Vem na escola dominical. Você vai começar a comer o pãozinho. Você vai começar a comer aquela comidinha prontinha. Depois você vai se aprofundando, até você chegar lá em Apocalipse, que já é uma feijoada. Uma pessoa não pode se converter, entregar sua vida para Jesus, meditar na Bíblia e meditar primeiro em Apocalipse, antes de entender o Antigo Testamento. Livro de Daniel, lá no Novo Testamento, Tessalonicenses. Então nós temos que obedecer, ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, Ele tem que ser o seu Deus. Buscar em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O que você está demonstrando aqui nesta manhã, ao vir aqui na igreja pela manhã, você está demonstrando que você, em primeiro lugar, você quer ouvir Deus. Porque ninguém fica sentado aqui de 15 para as 11 até 11h30 só por ficar. Não. Vocês ficam sentados, antes de eu preparar essa palavra, a palavra tem que falar comigo. Ela tem que falar comigo. Ela tem que calar no meu coração para que ela venha alimentar a igreja, alimentar a tua vida espiritual. Porque esta palavra de Deus é uma ordem. Ele não está sugerindo. Você já viu ele sugerir sobre congregar? Não, não é uma sugestão. Não é uma sugestão. O domingo, que é o dia do Senhor, é uma ordem, não é sugestão. Batismo, quem não é batizado aqui, quem ainda não desceu as águas do batismo, deve obedecer, porque é uma ordem. É a primeira ordenança ali no Novo Testamento. Qual é a segunda ordenança? A ceia do Senhor. Aí a pessoa não vem à ceia. Está em pecado e não pode participar. Quem disse que não pode? Não pode participar se ele não pedir perdão. Se ele não consertar a vida e quiser permanecer no pecado. Aí vai andar sempre para trás mesmo. Não está obedecendo às ordenanças. E o ensinamento mais simples, andai no caminho que eu tenho vos ordenado, que eu vos ordenei, para que vos vá bem. O que Deus ensina como caminho para você? Amar ou odiar? Perdoar ou guardar rancor? Ser humilde ou ser orgulhoso? Ser dizimista ou ser infiel? Ser praticante da palavra ou ser imprudente? Ser misericordioso ou desejar o mal? Deus tem ensinado o caminho que devemos andar. Ele dá um ponto positivo, fazer isso, e dá a outra face também. Ele dá a outra face da moeda. Se você tomar esse outro caminho, pode andar para trás. Mas se der ouvidos, você vai para frente. Você vai se dar bem. E por isso eu quero orar por você, nesta manhã. Para que você se dê bem. Para que você vá para frente. Para que você caminhe adiante. Não olhe para trás.
Não olhe para trás. O que passou, já passou. O que nós temos que enfrentar agora está na frente. Porque quando olhamos para trás, nós paramos. E se paramos, já é um sinal negativo de que podemos dar passos para trás.